Boa tarde, pessoal. Me chamo Caleb e, para quem não me conhece, eu sou mais um dos estudantes que gosta muito dessa área de medicina econômica. Eu queria falar um pouquinho com vocês, dar exemplos, elucidar, trazer um pouco o conhecimento científico de uma forma mais acessível para a gente. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o sistema endocannabinoide. O que a gente tem na literatura mundial de acontecimento? A gente tem um marco muito importante no ano de 1963, em que o professor pesquisador Rafael Michel, ele identificou e isolou o THC. Cerca de 20 anos depois, a gente tem a descoberta do CB1 e alguns anos depois, pouco tempo, já tivemos então a descoberta do CB2. Óbvio que existem especificidades entre esses receptores, que são receptores acoplados à proteína G, sendo que um é mais predominante em algumas regiões do corpo e tecidos, como o outro também tem suas especificidades. Não só de localização, mas a gente também separa esses receptores por quantidade de ligantes e características dos ligantes e das suas consequências de ligação. Sistema endocannabinoide é um sistema do corpo diferente do que a gente costuma ver, que é o sistema digestório, composto por tais regiões do corpo. É composto por alguns receptores, alguns ligantes e algumas enzimas que degradam processos do metabolismo desse sistema. Ok, a gente já falou um pouquinho então dos ligantes, das enzimas que degradam alguns dos ligantes, dos receptores e de algumas regiões do corpo em que esses processos podem acontecer, que não especifiquei porque podem ser várias. Temos especificamente dois que são os principais, chamados de compostos endocannabinoides. Endo vem de gerado por si mesmo, diferente de exógeno. Se eu estivesse falando de um canabinoide exógeno, a gente poderia já pensar em THC, CBG, CBN, o próprio CBD. Mas como eu falo de substâncias endocannabinoides, eu estou falando especificamente de substâncias que se ligam nesses receptores e são produzidas pelo seu próprio corpo, que são a anandamida e o 2-AG, que é uma abreviação de um nome bem complicadinho que vai aparecer aqui. Esses ligantes têm funções específicas sobre processos metabólicos e de homeostase do organismo. Cada um tem uma função específica e uma forma de se ligar a esse receptor. Para quem nunca viu isso na vida acadêmica ou nunca ouviu falar sobre isso, vamos pensar num conceito clássico de chave fechadura. Vamos pensar em algoritmo. Você tem uma porta normal que tem uma fechadura, uma abertura, em que tem uma chave que tem uma configuração específica que encaixa naquela fechadura. Imagina que a gente fosse dar um zoom várias e várias e várias vezes no seu corpo. Algumas partes do seu corpo existem receptores e esses ligantes. Esses ligantes que eu estou falando há um tempinho. A anandamida, por exemplo, quando produzida pelo seu próprio organismo, ela pode se ligar a esse CB1 ou CB2 como uma chave fechadora. A partir do momento em que você encaixa o ligante ao seu receptor, existe uma diferença que não ocorria antes dessa ligação. Do mesma forma que a anandamida pode se ligar ao CB1 e gerar uma consequência, ela pode se ligar ao CB2 e gerar um outro efeito. Como se fossem portas diferentes. Vamos então um pouquinho mais sobre esses ligantes. THC, CBN, CBG, CBD também são os ligantes que têm sim certa afinidade com esses receptores. Só que em vez de depender da produção natural do organismo de ter esses ligantes endocannabinoides disponíveis para fazer essa ligação, se houver algum desbalanço que gera um prejuízo nessa produção, o uso exógeno desses canabinoides poderia trazer um efeito benéfico. É o que a gente quer falar um pouquinho justamente do porquê disso tudo, por que estudar o sistema endocannabinoide, por que isso é relevante para a saúde pública, por que é interessante eu saber o que o efeito de uma planta pode causar no meu organismo. Alguns sintomas de algumas doenças de hoje em dia podem ser reguladas por esse sistema, de forma que uma das principais indicações do canabidiol é para a epilepsia refratária. Então, se a gente puder entender o mecanismo pelo qual o sintoma é regulado com a intervenção do canabidiol, sendo que a causa é totalmente além de um desbalanço no sistema do canabinoide, a gente pode adequar os ligantes desse sistema como novas alternativas terapêuticas.
E como já vocês devem ter visto em alguns outros vídeos, a cannabis medicinal tem sim feito diferença na vida de muitas pessoas. Por isso eu trago vocês, faço esse convite de trazer vocês para esse mundo, estudar um pouquinho mais, ler sobre, se inscrever nesse canal, deixar aquele like, acompanhar próximos que virão. Ah, mas quais são os próximos temas? Vamos fazer o seguinte, vocês sugerem. Deixa aqui sua sugestão nos comentários dos temas que vocês querem que a gente fale um pouquinho mais pra frente. Beleza? Obrigadão, pessoal.